Jesus Cristo agonizou na cruz e uma das agonias terríveis que ele sofreu foi a sede. Isso mesmo, a sede. A sede que Jesus teve na cruz resultou de um longo processo de desidratação, que começou lá no Getsêmani, onde Jesus, orando e intercedendo, suou a ponto de derramar gotas de sangue. Essa desidratação prosseguiu na prisão e nos julgamentos diante de Anás e Caifás, a noite passada em masmorras, seguida de uma nova série de julgamentos pela manhã, no dia seguinte, e sendo então açoitado e tendo a obrigação de carregar sua própria cruz ao local de crucificação, numa ladeira íngreme. E ao ser crucificado, Jesus expôs o seu corpo à total ausência de consumo de qualquer tipo de líquido e ele vertia seu sangue e suor numa quantidade longa durante 6 horas. Tudo isso certamente fez com que Cristo, totalmente desidratado, sentisse uma sede terrível e mortal. O que aconteceu com Jesus nas suas últimas horas de vida foi realmente algo brutal, terrível, desumano e insuportável. Mas ele enfrentou esse sacrifício até o fim, por mim e por você, para que nós pudéssemos ser salvos dos nossos pecados e desfrutássemos de comunhão com o nosso Senhor. Dizem que a vida de uma pessoa consiste em 10% do que acontece com ela e 90% é a maneira como ela reage ao que acontece com ela. É exatamente isso que vemos em Jesus. Ele enfrentou o maior sofrimento e o modo como ele reagiu serve de exemplo perfeito e representa exatamente quem ele foi. Um exemplo máximo e único de bom caráter e de estilo de vida que nós também devemos levar. Na hora de maior sofrimento, Jesus deu a maior demonstração de perfeição moral que devemos imitar. Essa perfeição de caráter foi demonstrada de que maneira naquelas horas de cruz? Pelas 7 afirmações que ele fez enquanto estava injustamente pendurado no Calvário, com pregos em seus pés, em suas mãos e uma coroa de espinhos em sua cabeça. Nós estamos numa série de mensagens estudando uma por uma essas afirmações de Jesus e com essa perspectiva, essas afirmações de Jesus são princípios de vida para nós. Na maneira como Jesus morreu, ele deixou exemplo para seguirmos. 1 Pedro 2,21 diz: Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam os seus passos. Então nós já vimos a primeira afirmação de Jesus, quando ele diz: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. E nós aprendemos a viver perdoando os outros. A segunda afirmação de Jesus é: hoje você estará comigo no paraíso. Jesus morreu alcançando o perdido e nós devemos viver buscando salvar aqueles que estão perdidos ao nosso redor. Outra frase de Jesus, a terceira, foi: aí está o seu filho, aí está a sua mãe. E ele morreu e ao morrer ele estava cuidando das pessoas ao seu redor, as pessoas a quem ele amava, e nós precisamos viver cuidando dos que estão ao nosso redor. A quarta afirmação de Jesus foi: Deus meu, por que me desamparaste? E nesse momento ele lamenta o sofrimento do pecado, e nós devemos viver também agonizando pelo pecado. Se você quer entender melhor essas afirmações de Jesus, volte às mensagens anteriores que estão disponíveis aqui em nosso canal do YouTube. Mas hoje nós chegamos à quinta afirmação de Jesus. Ela está em João 19:28 e ali Jesus clama: tenho sede. Jesus Cristo experimentou como homem todas as condições da verdadeira humanidade e sim, ele estava com a sede terrível de algo para beber naquele momento. Não uma sede qualquer como você e eu temos no dia a dia. É aquela sede decorrente das horas e horas de desidratação, jejum completo, debaixo de severos castigos físicos que acarretaram muita perda de líquido corporal. É interessante, terrível imaginar que o Criador de todos os rios, fontes e mares do planeta Terra estava com seus lábios ressecados na cruz. Ele que com o poder de sua palavra tinha controlado e acalmado as volumosas águas do mar de Tiberíades, agora expressa sua sede por algumas gotas
de líquido que trouxessem algum refrigério. Jesus precisou de água e não podia ter água por si mesmo. E ele manifestou a sua dependência de outros aqui, e nós precisamos fazer o mesmo. E a lição de Jesus é que nós também precisamos viver dependendo de outros, viver admitindo as nossas necessidades. Nós também precisamos viver dizendo: tenho sede. Em Cristo nós vemos duas razões para depender de outros. Primeira, Jesus é um exemplo de dependência. Cristo foi um exemplo de que devemos depender, sim, uns dos outros. Não devemos fugir disso, essa é a nossa tendência. Não devemos ter vergonha de depender dos outros, é a nossa tendência. Ao longo de toda a vida, Jesus se sentiu cansado, faminto, com sono, se sentiu triste, se sentiu angustiado. Ele sentiu todas essas emoções e necessidades da vida humana e, na verdade, sentiu muito mais do que todos nós, porque a Bíblia diz que ele foi um homem de dores. Acontece que quando ele teve fome, precisou de alimento. Quando teve sono, precisou de um lugar para se deitar. Quando teve sede, precisou de algo para beber. Quando sua alma estava angustiada, ele precisou de ajuda. E ele dependeu de outros em todas essas situações. Ele dependeu de sua própria mãe. Ele dependeu de amigos como Marta, Maria. Ele dependeu de seus discípulos, pedindo que orassem com ele, estivessem com ele. E assim como Jesus, nós também temos que estar dispostos a admitir as nossas necessidades, mostrar a nossa fraqueza e aprender a depender dos outros. Tenho sede, essa afirmação de Jesus precisa ser a nossa afirmação também sempre que necessário. Em primeiro lugar, Jesus é um exemplo de dependência, mas em segundo lugar, ele tem empatia à nossa dependência. Cristo é solidário quando dependemos de outros. Quando você enxerga a sua fraqueza, sua necessidade, busca ajuda, Jesus se solidariza com você. Alguns acham que Jesus condena as nossas fraquezas, mas é o contrário. Ele simpatiza conosco, sabe por quê? Porque Hebreus 2,18 diz que, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Ele mesmo sofreu o que nós sofremos. Hebreus 4,15 diz: não temos um sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. E assim, versículo 16, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Jesus é simpático, é solidário. Ele se solidariza com as nossas fraquezas porque ele experimentou cada uma delas. Pelo fato de Cristo ser familiarizado com a necessidade humana, porque ele se fez totalmente homem, a Bíblia diz que ele é um sumo sacerdote compassivo. Não é motivo de vergonha você admitir suas fraquezas, suas lutas e buscar a ajuda de outros. E Jesus entende. Ele sabe pelo que você passou, ele passou pelo que você passa. Quando preciso, pode dizer: tenho sede, porque Jesus entenderá a sua sede. Essa dependência uns dos outros que Jesus demonstra, ela é um ensino e ela é um encorajamento e ela é ordenada na Bíblia como um todo. Por exemplo, o general Naamã precisou aprender a depender de uma garotinha judia para ser curado da lepra. Nós vemos os amigos Davi e Jonatas dependendo um do outro em vários aspectos, em vários momentos, até mesmo para a sua própria sobrevivência. O apóstolo Paulo, que você sabe muito bem quem é, dependeu de um homem chamado Epafrodito, que talvez você não conheça. Em Filipenses 2,25, Paulo diz: Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de luta, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. O apóstolo Paulo tinha necessidades, admitia e aceitava a ajuda e pedia ajuda de amigos como Epafrodito. Provérbios 19:20 diz para nós dependermos dos outros: ouça conselhos, aceite instruções e acabará sendo sábio.
O mesmo livro de Provérbios diz para nós que quem rejeita depender de outros se torna maluco, louco, insano. Provérbios 18 diz, versículo 1, quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Gálatas capítulo 6, versículo 2, nos manda depender uns dos outros, dizendo, levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Tiago 5 diz para dependermos uns dos outros no que diz respeito aos nossos pecados e às orações. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Voltando a Paulo, o apóstolo, ele constantemente pedia ajuda em orações. Efésios 6,19 diz, orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho. Tenho sede é algo que você e eu precisamos começar a dizer uns para os outros constantemente. Por exemplo, precisamos começar a dizer tenho sede em nossos relacionamentos conjugais. O casamento não deve ser uma arena de disputa, mas um cômodo de cumplicidade e ajuda mútua. O casamento precisa ser aquele primeiro ambiente onde nós podemos repartir as nossas dores, fraquezas e frustrações. Depois do casamento, os filhos precisam encontrar em seus pais relacionamentos onde eles podem dizer tenho sede, pai, tenho sede, mãe. Com frequência, os pais são os últimos a saber das dificuldades dos seus filhos. Infelizmente, muitas vezes por não terem criado um ambiente de acolhimento e abertura. Mas também é muito comum os filhos quererem sofrer sozinhos ou buscarem ajuda com outras pessoas, com gente errada. Tenho sede, é algo que filhos precisam dizer a seus pais. E também nos demais relacionamentos familiares, a família precisa ser aquele ambiente seguro onde podemos abrir o nosso coração, relatar as nossas fraquezas e as nossas dificuldades. O ambiente de relacionamentos da igreja, a comunidade de fé, a comunidade espiritual, essas relações não podem ser apenas religiosas. As relações não podem ser apenas de entretenimento, de passeio, de oba-oba. Precisa haver cumplicidade e empatia entre nós, em que nós podemos nos ajudar uns aos outros, em que podemos encontrar pessoas maduras nessa comunidade que vão nos ajudar. Um irmão fiel no grupo de homens, um amigo do grupo de adolescentes e jovens, um companheiro de jornada espiritual. Você pode e deve recorrer ao ministério de intercessão da sua igreja e dizer para esses irmãos, eu tenho sede, eu tenho necessidades, eu preciso disso, daquilo e daquilo outro. O ministério de intercessão da nossa igreja tem se esforçado cada vez mais para dar suporte a você, em oração, dar suporte a todos nós. Você pode buscar ajuda de amigos de confiança, mesmo fora da sua igreja, pessoas que sejam tementes a Deus, que amem você e queiram caminhar com você. Há pelo menos uma dezena de situações bem concretas que devemos trocar a autonomia, o orgulho, a solidão pela dependência dos outros. Todos nós vivemos situações como essas ou parecidas. Por exemplo, precisamos depender, ter coragem de dizer tenho sede quando estamos passando por uma adversidade e precisamos de auxílio. Não precisa enfrentar a viuvez sozinho, uma enfermidade, um problema profissional, um amontoado de problemas na vida e você segue tentando ser um herói, uma heroína, vencer sozinho. Procure alguém que possa pelo menos sofrer com você, chorar com você, orar com você, encorajar você. Um momento de solidão, você está se sentindo sozinho, você não precisa continuar sozinho. Você pode depender de alguém que te faça companhia. Uma outra situação é um momento de crise emocional que tem sido tão comum em nossos dias, aqueles sentimentos que a gente não consegue explicar, que machucam por dentro
A depressão, a ansiedade, o medo e tantas fobias, às vezes nos sentimos culpados por essas coisas ou achamos que podemos lidar com elas sozinhos, queremos manter a nossa casca de super-humanos e queremos enfrentar essas crises emocionais sozinhos. Não vale a pena. Diga para alguém: tenho sede, preciso de ajuda. Orientação para alguma escolha importante, decisão importante na vida, talvez com planos de iniciar um namoro, precisando definir sua vocação profissional, o rumo ministerial, ou talvez decidir o seu plano de estudos. Você não precisa resolver isso sozinho, você pode contar com a ajuda de pessoas. Está lidando com uma crise, todo mundo passa por crises, uma crise no emprego, uma crise conjugal, uma crise familiar. As crises fazem parte de todos nós, ninguém escapa, mas ninguém é obrigado a passar pela crise sozinho. Nós podemos buscar aconselhamento, ajuda, dizer para alguém: tenho sede, enfrentar pecados. Muitos dos pecados que carregamos conosco, sem conseguirmos nos livrar deles, são pecados que não podem ser abandonados pelo esforço individual. A gente precisa de ajuda. Existem pecados que criam raízes profundas dentro de nós. Existem pecados que são escravizadores por natureza. É difícil, mas necessário abrir o jogo com um irmão, alguém fiel, solidário, que possa caminhar junto, orientar, indicar um caminho de libertação. Você pode dizer também: tenho sede, diante de necessidades materiais que você tem enfrentado. Falta de grana mesmo. Sabemos que é uma área delicada, mas não devemos abandonar a ideia de pedir ajuda quando nos vemos sem saída, as contas acumulando, dificuldade de suprir coisas essenciais. Pode ser que Deus queira que nós peçamos ajuda a alguém. E acima disso tudo, em meio a isso tudo, continuamente viver na dependência do Senhor. Em todas as nossas necessidades, Ele se compadece de nós e Ele nos socorre através dos meios que Ele mesmo decide usar para nos socorrer. Cabe a nós dizer: Senhor, tenho sede, diante dessas necessidades terrenas, materiais, passageiras. Mas eu queria também falar com você sobre dependência espiritual. Lá naquela cruz, Jesus recusou-se a exercer qualquer poder e processo criativo ele tinha. Ele abriu mão de usar sua soberania, a qual ele mantinha. Em relação à água, para saciar sua sede mortal, ele podia fazer chover, ele podia se livrar dali e se banquetear com água e alimento. Mas por que ele se recusou a fazer isso? Para que na nossa maior necessidade, na nossa real necessidade, Ele mesmo pudesse nos saciar. De que forma? Quero lembrar você de um trechinho da parábola do rico e do Lázaro. Nessa parábola, quando o rico vai para o inferno, ali ele clama ao pai Abraão: manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Em outras palavras, tenho sede é o clamor do rico no inferno. Tenho sede é o clamor constante de quem estiver no inferno. Os tormentos do inferno são representados por essa sede violenta, que é a sentença e o destino eterno de cada um de nós. Mas aqui está a boa notícia. Cristo sofreu aquela sede na cruz por nossas aflições infernais, da nossa sede da morte eterna. Jesus sofreu com seus lábios ressecados para que nós pudéssemos beber das fontes da salvação. Jesus bebeu do cálice da morte para que nós bebêssemos do cálice da vida. Jesus bebeu do cálice da ira de Deus para que você e eu bebêssemos do cálice da salvação. E assim está escrito sobre aqueles que são cidadãos dos céus em Apocalipse 7. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor, ele os guiará às fontes de água viva. E Jesus fez isso quando morreu
naquela cruz. Jesus tem poder de nos saciar da sede da condenação eterna e nos dar as fontes de água viva. Só que Jesus também tem o poder de nos saciar do inferno da vida terrena. Não somente o inferno eterno, mas o inferno de uma vida terrena sem sentido, vazia e absurda. Esse brado de Jesus, tenho sede, diz respeito a todos aqueles que têm desejos não realizados nesta vida terrena, que estão vivendo aqui com a língua se apegando ao céu da boca como um caco de barro e que anseiam por justiça. Na cruz, Jesus nos substitui. Na cruz, Jesus sente a sede nossa para que ao vencer por nós, nós pudéssemos nos dessedentar com as fontes da água viva. A agonia de Cristo como filho sofredor, como servo obediente, ela foi profetizada por Davi séculos antes. O Salmo 22:14 diz: como água me derramei e todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo. Verso 15, o meu vigor secou-se como um caco de barro e a minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó à beira da morte. Foi isso que aconteceu com o nosso Senhor na cruz do Calvário? O mistério da sede do Senhor na cruz nos mostra que Cristo suportou tamanha aflição para que eu e você recebêssemos de graça a água da vida e nunca mais tivéssemos sede. Para que a nossa sede de Deus, a nossa sede de perdão, a nossa sede de justiça, a nossa sede de compaixão fossem saciadas aqui e agora e para sempre. E a única forma de saciar a sede espiritual, a sede da alma, é você juntar-se ao Cristo sedento da cruz do Calvário, é você crer nele para obter a sua salvação, você beber dessa água viva que se bebe pela fé e que nos sacia para todo sempre. Eu não sei qual é a causa da sua sede hoje, mas tenha certeza de que Jesus passou por tudo isso e ainda mais. Em Cristo, Deus entrou em nosso mundo sofrido e seco. Deus em Cristo encontrou aqui as nossas dores com um motivo nobre de nos redimir, nos libertar, pagando um preço e nos guardar livres e salvos para si mesmo. Não é estranho por isso que nós lemos o grande e último convite que a Bíblia nos apresenta em Apocalipse 22:17. Quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. O vazio da rejeição, a sede por aceitação, a sede pela falta de propósito, a sede, seja ela qual for, que vivemos aqui na terra, é substituída por pleno significado, alegria e prazer aqui nessa terra, quando bebemos da água viva que só Cristo nos dá. Vá às fontes e beba, sem dinheiro, sem preço, é de graça. Cristo comprou-as para você e para mim na cruz do Calvário. Nunca mais tenha sede, beba e se satisfaça para sempre. Eu queria convidar você e fazer um apelo para você agora mesmo. Eu não sei como está a sua vida nesse momento, eu não sei aonde você está, em que dia você está vendo essa mensagem, que horário é esse, mas coloque-se em oração agora mesmo. Se possível, coloque-se de joelhos diante do Senhor e disponha-se a ser uma pessoa que depende de Deus e que depende dos outros. Decida abrir mão do orgulho, da altivez, do isolamento, de lutar sozinho, de querer ser um grande herói, de ser autossuficiente. O seu Senhor e Salvador um dia disse naquela cruz: tenho sede, para saciar sua sede espiritual, mas também para te ensinar a depender das pessoas e buscar ajuda em todas as suas necessidades. Sempre haverá uma mão estendida para você. Eu quero orar por você. Vamos falar com o Senhor. Ó Deus, obrigado por se fazer fraco, frágil, se submeter a essa vida e sofrer a sede
da desidratação profunda que o Senhor sofreu por nós. E ali o Senhor nos ensinou a clamar por ajuda. Queremos abrir mão da nossa autossuficiência, do nosso orgulho e buscarmos ajuda nas nossas necessidades, sejam elas quais forem. E acima de tudo, nós recorremos a Ti, Senhor, aquele que sacia a sede da nossa alma. Aquele que passou por essa sede terrível, pois ali estava pagando o preço do nosso pecado para nos libertar do castigo eterno, do inferno eterno. E para nos libertar também de uma vida terrena infernal, uma vida de vazio, uma vida de insanidade, de pecado e de perdição. Queremos encontrar a plenitude de conhecer Cristo e seguir Cristo todos os dias da nossa vida. É a nossa oração, em nome dele, o nosso Salvador. Amém. Que Deus abençoe sua vida ricamente.